O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda esta mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorra-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Gostaria de saudar primeiramente ao querido Padre Cristiano, nosso pastor e também amigo, que faz parte dessa nossa caminhada e com tanto zelo e carinho cuida do nosso santuário. Saúdo cada um dos devotos que vem de longe e de perto para celebrar o bom Jesus. Saúdo com carinho também os paroquianos da nossa querida paróquia do Senhor Bom Jesus. Este 79º Jubileu do Senhor Bom Jesus nos convida a fazermos diversas experiências de encontros com o Bom Jesus. A cada dia, a cada noite, estamos refletindo o encontro especial de um personagem com o Bom Jesus. Primeiramente, devemos nos perguntar: o que fez com que há quase 100 anos atrás os nossos antepassados iniciassem aqui nesta santa terra do Niterói a devoção ao Senhor Bom Jesus? Certamente porque acreditavam e tinham a certeza de que havia alguém lá no céu, mas também próximo a cada um deles que os escutavam. Por isso, desde quando começou a devoção ao Senhor Bom Jesus, da qual iremos celebrar o ano que vem 80 anos, cada dia, a cada mês de setembro, a cada 14 de setembro, era elevado aos céus grandes preces de súplicas ao Bom Jesus. Tem muito a ver com o evangelho que acabamos de ouvir, que no primeiro momento parece ser um evangelho um pouco estranho, ou que as palavras que são ditas, os personagens como reagem, no primeiro momento podem causar ao nosso coração uma estranheza. Mas nós não podemos ler o Evangelho apenas pelas palavras, mas entender o contexto, o pretexto daquele que escreve a Sagrada Escritura, para que de fato possamos compreender como este encontro da cananeia é este pedido que vence a Deus, como nós refletimos hoje neste dia. Primeiro, precisamos entender o que seria esta mulher
que se encontra com Jesus. Uma cananeia era geralmente alguém que não fazia parte dos judeus. Alguém que não estava de acordo com a lei judaica, prestes a ser salvo pela lei de Moisés. Jesus está num contexto estrangeiro. Depois, certamente, de ter pregado o evangelho, depois de ter pregado tamanha o seu anúncio da boa nova, vai agora para uma terra estrangeira. E lá se encontra com uma mulher que já vem gritando ao seu encontro. Uma mulher certamente rejeitada no contexto aonde está escrito este trecho, estrangeira e que certamente não tinha marido. Porque no contexto cultural de Jesus, no tempo de Jesus, uma mulher jamais poderia se dirigir a um homem se não tivesse um esposo. Então vemos que no primeiro momento é alguém rejeitado pela sociedade. Alguém que não era levado a sério. E já não bastasse tantas coisas que não a qualificassem, temos também a realidade de que a sua filha era possuída de um demônio. Certamente alguém que estava sofrendo muito. Alguém que depois, não nos diz o evangelho, mas depois, certamente de um longo período, estava cansada do sofrimento que estava enfrentando. E ao ver Jesus, primeiro, certamente ela conhecia quem era Jesus, mesmo sendo estrangeira, mesmo não fazendo parte da porção eleita do povo de Deus, ela vai ao encontro de Jesus, porque também entende que ele o iria atender. Certamente porque compreendia que aquele que estava na sua presença não era um homem qualquer. E ela então gritando diz, filho de Davi. Só nessa expressão nós compreendemos que aquela mulher certamente conhecia um pouco do que era aquele dito Messias. Mesmo que a tradição messiânica era algo próprio dos judeus, certamente os povos que estavam à volta, e depois da fama que Jesus se espalhava cada vez mais, sabia um pouco daquilo que Jesus tinha a falar e a fazer. Ela grita. Meus irmãos, todo aquele que grita no primeiro momento está desesperado, mas ao mesmo tempo o seu coração está afastado de Deus, pois só gritamos de alguém que está longe, só gritamos se alguém não está próximo a nós. Jesus certamente estava próximo dela, mas tamanho era o seu desespero, tamanha era a sua ânsia para que Deus olhasse por ela, ela grita a Jesus. No primeiro momento temos o silêncio de Jesus. Aqui está também um episódio, um momento que também nos causa estranheza. Como seria possível que o bom Jesus não escutasse o clamor daquela mulher? Seria até estranho. Nós que estamos aqui vivendo este jubileu, nós que a cada ano viemos aqui clamar ao bom Jesus pelas graças, pelas nossas necessidades, lermos um evangelho que Jesus não escuta aquele que clama. Mas, meus irmãos, como eu dizia, devemos perceber que o evangelho é muito mais profundo que apenas as palavras que acabamos de proclamar. Naquele encontro daquela mulher estrangeira, que desesperada pelas suas realidades, que desesperadas pelos seus sofrimentos, vemos muitas das vezes cada um de nós, que às vezes clamamos também nos nossos sofrimentos, que clamamos também muitas das vezes desesperados diante das realidades muitas das vezes impossíveis de serem resolvidas aos olhos humanos. Mas como eu dizia, quem grita, grita porque está longe de Deus. Quem grita, grita porque não está próximo do bom Jesus. E primeiro porque duvida que às vezes, de fato, Jesus pode ouvir o nosso clamor. Às vezes duvida porque não foi prontamente atendido. Porque não foi prontamente atendido na sua súplica, na sua realidade. Mas, meus irmãos, logo depois, a mulher insiste com Jesus. E diz da sua realidade, do seu sofrimento. E diz que a sua necessidade era urgente, porque aquilo que ela vivia era algo que trazia muita dor e sofrimento. Como eu dizia, já não bastasse ser uma mulher estrangeira e ainda passava pelo sofrimento de ter um filho endemoniado.
Alguém certamente excluído pela comunidade. Certamente não tinha quem ajudasse. Certamente não haviam pessoas que cuidassem daquele filho. E pensemos, como ela foi ao encontro de Jesus? Como ela foi ao encontro de Jesus desesperada? Pode ter sido que ela às vezes até mesmo largou o seu filho sozinho. Porque tamanho era a sua dor, tamanho era o seu sofrimento, que nada mais valia sentido a não ser o encontro com o Messias. E aí Jesus diz que era preciso que ele viesse apenas para os eleitos, que era preciso apenas ele vir para aqueles que já conheciam a Sagrada Escritura. No outro momento, os discípulos também chamam a atenção que Jesus despece aquela mulher, porque ela estava os incomodando. Meus irmãos, quantas das vezes são diversos irmãos e irmãs nossos que incomodam com as suas preces. Quantas das vezes encontramos ao longo do nosso caminho pessoas também desesperadas que clamam a cada um de nós pedindo por uma prece e uma súplica. E certamente, infelizmente, nós fazemos como aqueles apóstolos. Dispensamos aquelas pessoas, dispensamos aqueles irmãos e irmãs nossos, porque eles estão nos incomodando. Meus irmãos, isto não é tarefa de cristão. Isso não é tarefa de quem entendeu e compreendeu a missão do bom Jesus, de estar atento às necessidades de todos, sem exceção. Por isso ele vai num lugar estrangeiro. Por isso ele se encontra com uma mulher estrangeira, porque Deus vai ao encontro de todos. E mais uma vez, na insistência daquela mulher, que é comparada a um cachorrinho que se humilha para pegar as migalhas que caem da mesa, Jesus então fica surpreso, tamanha a fé daquela mulher. Aqui, meus irmãos, está a principal mensagem deste evangelho. Aqui está, meus irmãos, a principal mensagem deste dia, onde nós refletimos este encontro do bom Jesus com essa mulher cananeia. É a fé, meus irmãos. É a fé que nos motiva, é a fé que nos impulsiona a sempre mais buscar a Deus. Mesmo se as situações parecem ser adversas, mesmo se as realidades parecem que nós devemos desacreditar, nós devemos ter perseverança. E certamente foi a perseverança daquela mulher que tocou o coração de Jesus. Certamente foi a perseverança daquela mulher desesperada que tocou o coração do bom Jesus e fez com que ele, primeiro, se admirasse com o tamanho da fé daquela mulher e, segundo, que atendesse a ela. Meus irmãos, Deus sempre ouve os nossos clamores. Deus sempre escuta as nossas preces, mas também é preciso compreendermos como nos aproximamos de Deus. Por isso pensar desta mulher que se aproxima do bom Jesus gritando. Por isso pensemos nessa mulher desesperada que certamente confiava, mas também desconfiava do poder de Deus. Meus irmãos, por maior que seja o nosso sofrimento, por maior que sejam as nossas dores, jamais podemos duvidar do amor de Deus. Por ao duvidar do amor de Deus, duvidamos da essência de Deus, que é amar a cada um de nós. Duvidamos do grande poder de Deus, que estará atento a todas as nossas necessidades. Jesus sabia qual era a necessidade daquela mulher. Jesus já conhecia qual eram os seus sofrimentos, muito antes mesmo dele se encontrar com ela. Por isso, ao meditarmos este evangelho e ao nos encontrarmos com esta personagem que clama a partir da sua fé, que clama a partir do seu acreditar, nós devemos ter a certeza que a fé, de fato, é capaz de nos tirar do nosso comodismo, das nossas realidades. Principalmente porque temos a certeza que há alguém que nos escuta. Principalmente por compreendermos que há alguém que escuta a nossa prece. De nada adianta estarmos aqui nesta noite se não temos a certeza que o bom Jesus nos escuta. De nada adianta, ao longo desses quase 80 anos, tantos homens e mulheres recorrendo a este santuário, clamassem ao bom Jesus se não fossem escutados. Mas precisamos também entender que às vezes a hora da nossa graça não é a hora da graça de Deus. Precisamos também esperar que Deus cuida de nós,
mas é no tempo certo. Deus não faz nada por antecipação. Deus não faz nada apressadamente. No momento certo, na hora certa, Ele vai nos atender. Porque nós merecemos, ou porque nós precisamos naquele momento, mesmo desesperados, mesmo afoitos em buscar aquilo que queremos, Deus sabe a hora. Mas é preciso que nós esperemos em Deus. Foi preciso que aquela mulher esperasse. Foi preciso que aquela mulher primeiro fizesse um verdadeiro encontro com o bom Jesus e entendesse quem estava na sua frente. Ela já conhecia a fama. Ela já sabia um pouco de quem era aquele homem que estava fazendo milagres. Mas era preciso que ela se encontrasse verdadeiramente com ele. E aí sim, a sua fé, o seu clamor venceu a Deus. Aí sim, a sua prece, o seu clamor tocou o coração do bom Jesus. E aí sim, ela encontrou e buscou aquilo que tanto aguardava. Meus irmãos, nos nossos encontros, nas nossas realidades da nossa vida, tantas vezes já nos encontramos com o bom Jesus. Seja em momentos felizes, em momentos tristes ou em momentos desafiadores. E vivendo este tempo vocacional, este ano vocacional no Brasil, devemos também pensar, nos encontramos com o bom Jesus, Ele já nos deu ou buscamos aquilo que precisamos, mas estamos de verdade assumindo o nosso chamado? Será que de fato estamos apenas buscando a Deus, mas não levando as pessoas ao encontrar com o bom Jesus? É preciso nos perguntar, que ao encontrarmos com o bom Jesus, de verdade possamos responder ao nosso chamado. Que encontrando verdadeiramente com o bom Jesus, possamos dar o nosso verdadeiro sim ao bom Jesus. De nada adianta buscarmos e pedirmos apenas. De nada adianta buscarmos apenas para nós, se nós não também damos aquilo que precisamos àqueles que mais precisam. De nada adianta buscar apenas para nós, se devemos também pensar primeiro nos nossos irmãos. Que não sejamos como aqueles apóstolos e dispensemos aqueles que estão precisando de uma graça. Que não sejamos individualistas como foram aqueles apóstolos que, incomodados com a insistência daquela mulher, queriam que ela se afastasse dele. Mas que sejamos acolhedores, como Jesus foi. Que sejamos de fato acolhedores de entender que o bom Jesus sempre nos atende, mas é como pedimos e da forma que aproximamos dele. Que este jubileu de fato possa nos encontrar com o bom Jesus. Que não seja mais uma novena que ao terminarmos no dia 14 encerremos e voltemos para as nossas casas como voltamos. Mas que verdadeiramente o tempo do jubileu seja um momento de alegria, de um verdadeiro encontro com o bom Jesus, na certeza que Ele nos ouve, que Ele atende a cada um de nós e que jamais será indiferente às nossas dores. Que o bom Jesus nos ajude, que o bom Jesus se encontre com cada um de nós, para que verdadeiramente possamos responder ao nosso chamado.